Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse nosso pequeno instante de estudos aqui no Grupo de Estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita, num tema que fala sobre a escolha das provas. Essa é uma continuação do tema que a gente já vem tratando nas sessões anteriores e a gente retoma então hoje a partir da pergunta número 269. E o Livro dos Espíritos diz assim: pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Para a gente lembrar, esse capítulo, nesse tema especificamente, escolha das provas, fala da programação kármica, da programação que a gente faz antes da reencarnação. Então, está observando vários aspectos a respeito de como é que o espírito escolhe ou não escolhe as provações pelas quais ele deve passar na presente vida ou na próxima vida que ele irá encarnar. Então a pergunta diz: pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Quer dizer, uma vez que ele escolha uma determinada prova pela qual ele deve passar, ele pode cometer erro, pode escolher errado? E a resposta então: pode escolher uma que esteja acima das forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Ou seja, na medida em que o espírito não é perfeito, ele está em uma escala de evolução, ele está numa progressão. Quando ele começa a participar do processo, a gente já falou sobre isso, né? Nos primeiros estágios da evolução do mundo nominal, ele não participa muito da discussão de quais são as provas que ele deve enfrentar, já que ele tem tutores espirituais que vão ajudando a escolher, porque ele não tem do conhecimento, ele não consegue fazer boas escolhas. À medida que ele vai evoluindo como espírito, ele começa então a participar das provas. Como ele não obtém ainda a perfeição, ele pode se enganar. Do mesmo jeito que nós nos enganamos aqui na Terra quando fazemos escolhas, o espírito pode também, não é porque está desencarnado que virou sábio, né? Ele pode lá na espiritualidade fazer escolhas ruins também e que eventualmente não lhe tragam o benefício esperado. Isso quer dizer, a gente também já discutiu aqui algumas vezes, ele pode, de uma maneira muito otimista na espiritualidade, enxergando o quanto ele precisa ainda evoluir, solicitar ou planejar provas muito difíceis com o objetivo de, logicamente, sair exitoso, de melhorar, de sair dessa vida da próxima existência muito melhor. Mas ele pode fazer isso de uma maneira muito ousada, por exemplo, e pode escolher provas das quais ele ainda não tenha a força suficiente para poder encarar e para poder superar. E com isso ele pode sucumbir nessas provas. Ou, por outro lado, como a gente também já comentou, ele pode escolher uma existência menos trabalhosa e, por causa disso, mais leve, mais tranquila, né? Como a gente até brincou aqui, pode escolher uma vida sabática. E aí, na escolha de uma existência mais leve, ele pode, depois de desencarnar, descobrir que evoluiu muito pouco ou quase nada sobre os aspectos que ele deveria evoluir. E aí, então, sobra na sua própria consciência necessidade de enfrentar aquilo que ele não teria cumprido nessa existência, porque ele não aprendeu nada. Então, ele pode sim errar na medida em que ele começa a participar das escolhas das provas que ele deve enfrentar, porque lhe falta a madureza necessária, falta a maturidade espiritual para poder fazer a escolha das provas. Pergunta número 270. A que se devem atribuir as vocações que certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a uma outra carreira? E a resposta: parece-me que vós mesmos podeis responder esta pergunta.
pois não é isso a consequência de tudo que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? A gente também já comentou sobre esses aspectos. Na medida em que o espírito vai evoluindo, ele vai ganhando certas capacidades, certos conhecimentos, que fazem com que certas disciplinas, certos tipos de problemas ou de existências que o espírito precisa alcançar e precisa conhecer para poder evoluir espiritualmente, começa a ficar mais fácil. Então a gente reconhece isso quando você pega crianças muito pequenas, por exemplo, que têm um dom artístico muito claramente evidenciado, às vezes dom para música, às vezes dom para o teatro, crianças que desde muito cedo têm muita facilidade de aprender línguas, né, e aprendem muito facilmente várias línguas, crianças que têm muita facilidade para desenho, outras que têm facilidade para matemática. Então essas aptidões não podem ter sido, a própria lógica nos diz isso, né? Não podem ter sido obtidas na vida presente. Por quê? Porque uma criança muito de tenra idade não teve a oportunidade ainda de passar por esse aprendizado necessário. Se ela não teve oportunidade ainda nessa vida e já apresenta certas capacidades, é porque essas capacidades devem ter vindo de vidas anteriores. Isso mostra para a gente por que cada um de nós tem mais facilidades em determinados assuntos do que em outros assuntos. Um dos assuntos para a gente é muito difícil, muito complicado, e outros a gente tira de letra, é muito tranquilo. E a gente às vezes não sabe por que uma outra pessoa, por que você tem tanta dificuldade com isso? Isso é tão fácil, né? Isso é tão tranquilo. Não, é tranquilo para você, porque você já tem um aprendizado, tem uma predisposição. Fazendo o contraponto com isso, se a gente, desconsiderando a questão espírita do pré-aprendizado, a gente poderia justificar que a configuração do cérebro é diferente de uma pessoa para outra pessoa no quesito de ter certas facilidades com determinados assuntos. Mas isso invocaria que cada um de nós somos muito diferentes, o que às vezes não casa, porque nenhuma herança hereditária às vezes justifica certas questões que acontecem, né? Não é porque o pai é músico que o filho vai ser músico. Às vezes a gente até encontra uma certa similaridade de dons de família que vão passando e que algumas famílias têm uma certa característica, mas não é tudo explicado pela hereditariedade, não é o DNA que transporta certas capacidades. O conceito espírita diz para a gente que quem transporta essas capacidades é o espírito. E aí sim, a configuração do cérebro, física do cérebro, pode ser diferente, mais adaptada a uma determinadas questões, porque o espírito, na medida em que ele influencia o desenvolvimento do ser, desde o momento da concepção, todo o processo de desenvolvimento corporal estabelece segundo certos ditames, que são aqueles que foram classificados pelo espírito na sua programação kármica. Então, é a matéria que é afetada pelo espírito e não o espírito afetado pela matéria. A gente também já disse aqui, fala assim, ele é muito raivoso porque o fígado não trabalha muito bom. E como o fígado não trabalha muito bem, então ele tende a ter um aspecto muito raivoso, ele é muito colérico, né? Por consequência do corpo físico. Na verdade é o contrário. O fígado não funciona bem porque sendo um espírito com um comportamento colérico, influenciou na construção e na modelagem do seu aparelho físico e por causa disso reflete os aspectos que são precedentes, que antecedem a formulação do corpo físico, já que a gente é espírito encarnado. Nós não somos encarnados que temos um espírito. Nós somos e já éramos espíritos, estamos momentaneamente num corpo físico e retornaremos para a espiritualidade. Então o corpo físico ele é a consequência das nossas escolhas, das nossas necessidades, das nossas programações kármicas, aquilo pelo qual a gente deve passar, e logicamente uma contribuição da família de qual a gente veio, porque fenoticamente nós somos muito parecidos com os nossos pais por uma contribuição genética. Então os dons pré-existentes, ou aqueles pelos quais a gente tem maior facilidade, ou um certo desejo, ou uma certa inclinação para praticar determinada profissão, e que nos guia muitas vezes na escolha da profissão que a gente vai seguir, está definido muitas vezes pela facilidade ou pelo pré-conhecimento que o espírito tem em
determinados assuntos. Pergunta número 271. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais? Bom, a gente já comentou um pouco sobre isso também. Fala assim, no tempo em que hoje a gente fala nascer entre canibais é uma coisa meio assim, estapafúrdia, né? Acho que nem devem existir mais tribos canibais no planeta. Se tiver alguma escondida em algum canto, esse livro foi escrito e foi ditado pelos amigos espirituais, em 53 na primeira versão, 57 na segunda versão, mas é preciso adaptar. De qualquer maneira, a gente pode considerar canibais aqui como sendo espíritos menos evoluídos, né? E aí diz assim a resposta: entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores aos destes. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala espiritual e que mundos há onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como o progresso seria para os antropófagos terrenos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Vamos entender um pouquinho mais essa questão. Como a gente disse, a Terra está num momento, numa escala de evolução de prova e expiação. Então encarnam aqui nessa Terra, nesse mundo de prova e expiação, seres que têm uma evolução destinada a encontrarem provas aqui, necessidades aqui, experiências aqui, para que elas possam continuar evoluindo. Significa que o nosso mundo não é um mundo inferior, não é um mundo mais inicial, ele já está num pouco mais avançado, ele é um mundo de provas e expiações, e também não é um mundo de regeneração, que é o próximo estágio onde a Terra alcançará. Significa que dentro de uma certa variação, esse mundo possibilita um conjunto de experiências para seres que têm uma graduação entre um determinado momento e outro ponto diferente. Quando a gente considera seres, como ele diz aqui, canibais, por exemplo, antropófagos, que se alimentam de carne humana, ele está tentando demonstrar aqui seres espirituais que ainda estão numa escala que não reconhecem os seus iguais como sendo pessoas de mesmo naipe, de mesma categoria. A gente já conseguiu evoluir em um determinado momento, fala assim, hoje é inconcebível você falar de se alimentar de carne humana, a não ser em alguns aspectos de filme de terror, algumas coisas esquisitas que aparecem por aí. Mas é inconcebível. Por outro lado, começa a existir uma corrente cada vez maior, onde começa a ficar inconcebível se alimentar de carne de animais. Por quê? Porque também, embora não sejam nossos iguais, são também seres viventes, são seres sencientes, também sentem dor, também têm uma existência. Então existe uma corrente que diz o seguinte: na medida em que a gente vai evoluindo como espíritos, a nossa sensibilidade vai aumentando, a gente começa a ver os próximos cada vez mais próximos de nós. Então já largamos a antropofagia, quer dizer, se alimentar de outros seres humanos, e vamos gradativamente deixando de lado a necessidade de se alimentar de carne. Isso não quer dizer que o espiritismo seja contra ser carnívoro, se alimentar de carne. Significa que é um processo gradativo e natural na medida em que a consciência do ser avança. Significa que a gente vai evoluindo e começa a ter maneiras mais sutis de se alimentar sem precisar contar com o sofrimento de outros seres sencientes. Mas é um processo gradativo. Vamos mudando, né? Vamos mudando gradativamente nessas questões, na medida em que a gente vai tendo sensibilidade para essas questões. Então hoje para a gente é natural se alimentar de carne de outros seres. É natural a gente criar gado, criar aves para se alimentar das aves. É natural a gente pescar ou criar e cultivar peixes e se alimentar de peixes. Isso para a gente não tem problema nenhum. Mas há de chegar um tempo onde essa mudança também vai se dando da mesma maneira em que já aconteceu no passado, de não se alimentar mais de carne humana. Então significa, voltando para a questão,
que o meio no qual a gente está é aquele que tem uma certa graduação de espíritos que estão numa escala evolutiva, às vezes um pouco inferiores a nossa, às vezes um pouco superiores a nossa. Há seres que você encontra aqui que claramente já alcançaram um certo nível, um estágio de evolução e maturidade espiritual diferente do qual a gente olha e fala, nossa, puxa vida, que modelo. E há outros que a gente olha e fala, puxa vida, né, amigo, você devia ter melhorado um pouquinho. Por quê? Porque esse conjunto, essa variedade, essa diversidade de escalas de evolução diferente permite para cada um de nós experiências de convivência com seres mais evoluídos e menos evoluídos, mas nem tanto assim. A gente não vai encontrar encarnado aqui, nesse nosso planeta de prova e expiação, seres, espíritos que estão numa escala muito inferior de desenvolvimento. Na medida em que, como aconteceu com a Terra também, a gente passa de um ponto de evolução a outro ponto de evolução, a gente pode encontrar seres que estão nesse limite desse mundo, que, tendo as primeiras vivências num mundo de prova e expiação, ainda tem características muito primárias, muito anteriores de seres que estão num mundo de evolução diferente e que por causa disso às vezes nos chocam. Por isso que a gente encontra certos costumes que são muito diferentes daqueles da sociedade civilizada, normal, né? Então essa é a questão. O espírito só avança gradativamente. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie, e esta uma das razões a que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. Ou seja, ninguém espera que todo mundo, que a gente vire santo em uma tacada só. A gente vai gradativamente evoluindo, vamos gradativamente vencendo as nossas limitações, aumentando a nossa maturidade espiritual na medida em que a gente, de vida após vida, a gente enfrenta situações diferentes e através dessas situações diferentes continua num processo contínuo de evolução. Assim é que é definido por conta disso a justiça divina, quer dizer, que permite a reencarnação, que permite a cada um de nós ditar o nosso próprio ritmo através do livre-arbítrio, escolhemos as provas pelas quais vamos passando e através do nosso esforço maior ou menor, nossa dedicação maior ou menor, ditamos também o ritmo com o qual a gente evolui no nosso processo de rumo à perfeição. Nós estamos gradativamente crescendo num processo de evolução espiritual na medida em que cada um de nós se dedica mais ou menos. Como a gente não consegue medir quem está em um determinado nível ou outro nível, porque a gente não dá para saber quantos anos espiritualmente cada um de nós tem, o Evangelho recomenda, né? Não julgueis a fim de não seres julgados, porque quando você faz qualquer julgamento que você faz, você está usando uma régua que fatalmente vai ser utilizada para medir o seu julgamento próprio, que a sua própria consciência vai mais tarde lhe cobrar essa posição, às vezes muito dura, muito rígida, que você faz em relação à cobrança das outras pessoas, né? A cada um segundo o seu ponto de evolução. Para uma pessoa que, por exemplo, pode ser encarada como uma pessoa com ruins hábitos, por exemplo, alguém que tenha pouca sensibilidade à vida das outras pessoas, por exemplo, um assassino confesso, um profissional assassino, que é contratado para matar outras pessoas e que tem pouca sensibilidade em relação à convivência com as outras pessoas ou que a outra pessoa sofre, não necessariamente é um ser abjeto espiritualmente. Ele pode estar numa escala de evolução espiritual que ainda não adquiriu a sensibilidade necessária. E por conta disso, ele adquirirá mais tarde, na mesma medida que nós já podemos ter passado por essa fase. E por causa disso, hoje nos horrorizamos com essa fase, mas já devemos ter passado por ela, na medida em que todos somos seres espirituais, criaturas divinas, criados simples e ignorantes, e que passamos pelas fases de evolução para poder chegar no ponto que estamos hoje. Então, essa é a graduação que dá para a gente, por isso que justifica o Evangelho, né? Quando diz, não julgueis a fim de não ser julgado, quer dizer, seja rigoroso para consigo mesmo, na medida em que você mede as suas próprias atitudes, porque você, melhor do que ninguém, sabe o que é devido ou não é devido fazer. Ao outro cabe o julgamento dele, segundo a evolução que ele tiver. Se ele está num ponto de evolução anterior, mais tarde ele tomará consciência, porque todo mundo vai evoluir, né? A lei da evolução é uma lei natural. Todos evoluiremos.
e precisamos só de existências diferentes para poder ter as possibilidades de poder ir corrigindo rota, descobrindo se estamos fazendo escolhas certas ou erradas e melhorando essas escolhas na medida em que a gente vai se tornando cada vez melhor. Pergunta número 272. Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? A resposta é quase que consequente, né? Pode, alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas, nesse caso, ficam deslocados do meio que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhes é próprio e, com isso, talvez até ganhem. Então, levando em consideração que nenhuma folha cai de uma árvore que não seja pela vontade do Pai, mesmo os erros de escolha, por exemplo, nesse caso, de um ser inferior escolher nascer num meio mais avançado, mais civilizado, causa para ele um ganho na medida em que ele se percebe em um ambiente diferente, no qual ele se sente completamente deslocado, porque os costumes são completamente diferentes. Ele estabelece também experiência para a sociedade na convivência de seres mais atrasados. Se essa convivência com seres mais atrasados não fazem com que a gente às vezes se sinta com os mesmos problemas. Por exemplo, se um ser tem uma dificuldade e reage muito brutalmente em relação às outras pessoas, em qualquer aspecto que faz. Se você usa a lei de Talião e tenta fazer com que esse ser passe pelas mesmas consequências, pelos mesmos problemas que ele fez passar, levando a lei do olho por olho, você, na realidade, se vê colocado em sensações que você já não deveria mais ter e que, se chocando com essas sensações, pelo fato de desejar o mal a este indivíduo, se sinta também e fala: opa, essa lição acho que eu não tirei muito bem ainda tenho dificuldades de passar pela lição, ainda tenho dificuldades de perdoar o irmão pelo que fez ou pelo que faz. Eu não consigo perdoar esse fulano porque ele ainda se comporta de uma maneira muito inferior. Mas quando você reage da mesma maneira inferior, você se coloca no nível: poxa, acho que então eu não aprendi muito bem essa lição, porque se eu tivesse aprendido, eu fatalmente o enxergaria de uma maneira diferente. A gente diz, como é que a gente pode julgar se a gente não tem a visão completa do todo? É lógico que a sociedade estabelece meios e julgamentos e correções para que a vida social se estabeleça. Então a gente não está dizendo o que é certo ou o que é errado. O que é errado continua sendo errado. Mas a própria justiça humana diz que tem atenuantes quando o erro se estabelece por ignorância. Quando a pessoa faz o mal sem ter consciência do mal que estava fazendo, tem um peso. Ela ainda assim é culpada, ainda assim deverá pagar pelos seus erros, mas tem um peso de atenuantes diferente daquele que fez tendo consciência e fazendo de caso premeditado. Alguém que reage por impulso, por paixão e que mata outra pessoa na fúria do descontrole tem um peso diferente do que aquele que, uma vez sendo prejudicado por alguém, planeja e mata muito mais tarde, numa posição muito privilegiada, provocando as mesmas situações porque se sentir vingado. Esse tem um peso muito maior, já reconhecido pela própria justiça humana. Se a gente sabe, e a gente também já falou sobre isso, que a justiça humana é um pálido reflexo da justiça divina, ou seja, as leis que estabelecem o convívio da sociedade humana são inspiração divina no nosso nível de adiantamento. Então temos vislumbres do que seria aquilo que seria correto estabelecendo as nossas leis. Mas a gente já falou sobre isso e tem um capítulo inteiro que trata disso no Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: a lei humana é uma lei que ela é temporal, ela funciona por durante um determinado período, durante um determinado tempo. Ela deve estar adequada àquela sociedade, ela tem que regular a vida naquela sociedade. Se a gente volta 300, 500 anos atrás, a regulação da vida da sociedade era muito diferente da regulação que é hoje. Coisas
que eram consideradas extremamente normais, como por exemplo um feitor matar um escravo, porque o escravo não havia trabalhado, ele não era julgado e culpado por isso, porque era considerado propriedade do dono. Hoje, para a gente, não se precisa dizer. Então, as leis são modificadas de acordo com o que vai o avanço da nossa sociedade. Um exemplo por exemplo, as adaptações que as leis estão tendo que sofrer para cuidar de aspectos, por exemplo, da globalização, como crimes cometidos por internet. Quem se conceberia, há 200 anos atrás, ter que tratar crimes que foram concebidos ou foram constituídos, foram executados num país diferente do que aquele país onde a lei está sendo estabelecida. Aquilo que é crime aqui pode não ser crime em outro lugar. Então a gente começa a ter que enfrentar esses problemas de maneira a estabelecer como é que a gente vai julgar esses casos. O que mostra que a lei humana tem que ir se adaptando. As leis divinas não, as leis divinas são imutáveis. Elas servem elas nunca mudaram desde o momento da concepção do universo. Elas regulam como tudo funciona no universo. Daí a importância, mais tarde, a gente estudar as leis divinas, porque quando a gente mira em leis que estão estabelecidas numa maneira muito mais perene, a gente começa a guiar as nossas atitudes, as nossas escolhas, em parâmetros que são muito mais imutáveis e não naqueles que são temporais, naqueles que definem como é que a nossa sociedade funciona. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? E a resposta é, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Um que em certa época exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhes-á isso uma expiação que Deus lhe imponha se ele abusou do poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-los progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. É como a gente encara, por exemplo, situações, seres de uma evolução muito maior, reencarnando numa sociedade, numa situação diferente. Vamos voltar, por exemplo, Francisco de Assis. O grau de elevação espiritual que ele tinha, claramente está muito além da época onde ele reencarnou. Por que ele reencarnou naquela época? Porque ele vinha executar uma função, uma missão. Vamos para outro exemplo, Jesus Cristo. O que fez com que Jesus Cristo reencarnasse numa determinada época, a não ser vir em missão para passar certos parâmetros e certos exemplos que pudessem ser seguidos pelos outros. Você acha que Cristo tinha feito mal numa vida anterior e por causa disso ele estava aqui para sofrer as consequências do mal que ele tivesse feito? Que ele judiou de outras pessoas e agora ele veio naquela encarnação para poder sofrer as consequências do mal que tivesse praticado em outras pessoas? Não, é inconcebível. O que fez com que ele sofresse o que sofreu do tempo que sofreu? Porque, na realidade, a missão dele era muito maior. Era estabelecer parâmetros, estabelecer modelos que deveriam ser seguidos pelas outras pessoas. Então, são exemplos, e a gente tem vários exemplos assim. Todos os grandes emissários das grandes religiões que passaram na Terra tinham claramente uma evolução espiritual muito maior do que aqueles com os quais convivia. O que deve ter sido também, não menos, como diz a pergunta anterior, de se sentir deslocado. Esses seres também deviam se sentir muito deslocados em relação à sociedade, né? Jesus deixa isso claro algumas vezes, né? Ele fala assim, raça de infelizes, até quando vocês vão continuar agindo desse jeito? No sentido de que vocês estão muito atrasados, vocês precisam evoluir. Então a convivência, o deslocamento de certos seres que estão muito mais evoluídos e muito mais primitivos, também estabelece uma dificuldade no relacionamento, mas que acontecem por conta de vivenciar experiências que são necessárias, às vezes para consertar coisas que foram feitas no passado de maneira errada, às vezes para ajudarem no desenvolvimento de uma certa sociedade, estabelecendo certos ganhos que essa sociedade. É o que se mostra, por exemplo, com alguns seres que são muito mais evoluídos cientificamente, por exemplo, o aparecimento de certos seres bastante mais adiantados racionalmente,
às vezes nem tanto emocionalmente, mas racionalmente, que vieram para cá para trazer grandes ganhos para a sociedade, grandes descobertas científicas, grandes mentes que vieram para cá para ajudar a humanidade a desenvolver, a evoluir dentro do seu processo, para poder servir de exemplo para todos nós, estabelecer melhorias, quer seja na medicina, quer seja na política, no relacionamento com as pessoas, na vida em sociedade, nas melhorias que a sociedade precisava, para permitir que cada um de nós tivesse um ambiente mais propício para a nossa evolução, para que a gente possa se tornar cada vez melhor. Essa é a grande questão. Um dos grandes princípios do Espiritismo é que as nossas existências, a reencarnação, provê para a gente cenários que são necessários para a nossa evolução, para que a gente possa evoluir. Todos nós alcançaremos a perfeição. É uma questão de gradativamente a gente ir, a partir do nosso esforço, das nossas escolhas, se colocando num patamar melhor. Bom, com isso, a gente encerra esse tópico, Escolha das Provas, do capítulo 6, da Vida Espírita, do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Até a próxima!